Bom dia, pessoal. Dando continuidade às nossas palestras de hoje, pela manhã desse turno, nosso convidado nesse momento é o professor Tiago, que tem como a temática sua palestra Inteligência Artificial na Cultura Make. O professor Tiago ele é graduado em Administração, especialista em Auditoria Contábil e Financeira e em Gestão Pública, mestre em Tecnologias e Gestão em Educação à Distância, doutorando em Ciência da Propriedade Intelectual e ele atualmente ele responde pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do IFE. Professor Tiago, fique à vontade para dar início à sua apresentação. Ok, Fanuel, muito obrigado. Seu microfone parece estar desligado. Melhorou agora? Consegue me escutar? Você consegue me escutar? Oi, está me escutando, Fanuel? Nós não estamos lhe ouvindo. Vê se agora consegue me escutar. Você me escuta agora? Você consegue me escutar ou não? Sim, agora sim. Perfeito, tá bom? Muito obrigado, né? Inicialmente quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui, né, trabalhando, né, neste evento realmente muito importante, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né. Agradeço muito o convite, né, que foi realizado, né, através da professora Mariana, né, que é a nossa coordenadora de pesquisa aí no campus Teresina, Zona Sul, né. Então, pessoal, falar um pouco dessa questão, né, da inteligência artificial, né, nesse cenário, né, da cultura make, né, é algo que realmente nos chama muita atenção. Primeiramente, nós precisamos, né, deixar claro, né, o cenário em que isso realmente se trabalha, né. Afinal de contas, né, nós estamos trabalhando, né, dentro de um cenário, né, que o Klaus Schwab já trazia, né, que é bem interessante, quando ele diz, né, que as mudanças são tão profundas, né, que na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso, né. E isso é muito interessante o que ele traz, né, através dessa manifestação dele, né, porque afinal de contas, né, nós estamos vivendo essa era, né, que seria exatamente da indústria 4.0, né. Então, quando ele coloca essa situação, né, quando ele traz essa exposição, quando ele faz essa fala, não é porque nós já tivemos etapas, né, digamos assim, históricas, né, da evolução industrial, né. No cenário da indústria 1.0, nós tínhamos o que então? Lá em 1700, né, e cerca próxima de 1800, né, a gente tinha o que então? Uma indústria, né, baseada, nós chamávamos a época de indústria 1.0, né, que a gente baseado que então na mecanização, né, no TA, na questão da força a vapor, né. E isso foi o que meio que caracterizou essa indústria, né. Percebam, né, pessoal, que todas essas mudanças, né, que a gente teve, por exemplo, lá na indústria 1.0, vamos colocar assim, que seria a primeira revolução industrial, né, por assim dizer, né, é interessante quando você observa, né, por quê? Porque você tem uma mudança cultural, você tem uma mudança social também, né, então, com isso, o que é que você tem, né, você tem um cenário, né, um contexto, né, que há uma mudança de comportamento, por quê? Porque o homem sai do campo, né, para começar a trabalhar na cidade, né, vamos dizer assim. Então, você tem um desenvolvimento social nesse sentido, né. Quando você sai da indústria 1.0 para a indústria 2.0, é onde você tem o que, então? Uma outra mudança, agora já em termos de quê? De produção em escala, né, em linhas de montagem, a questão da eletricidade da combustão, né. Então, esse foi o cenário da indústria, no cenário que a gente chama de segunda revolução industrial, ou também conhecida como indústria 2.0, né. Isso, observe, né, que demorou aproximadamente o que, então, né, aproximadamente aí um século, né, de 1780, né, até meados de 1870, né. Então, é uma evolução que demorou aí praticamente, então, 90 anos, vamos colocar um século, né, para ter um marco mais interessante, né. E aí a gente tem o que, então, até chegar à indústria 3.0, né, que é mais caracterizado o que, então, essa terceira revolução industrial, né, pela questão da automação, né, nós temos a robótica, a questão dos computadores, né, da internet, né, dos eletrônicos. Então, essa terceira revolução industrial, né, a gente percebe, né, que com ela, né, você tem o que então? Os computadores e a internet, né,
sendo muito mais presentes no nosso cotidiano, né, nas nossas vidas, por assim dizer, né. Aí você chega na indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, né, a gente pode colocar aqui 100 dias de hoje, ou mais exatamente o Klaus Schwab diz, né, no seu livro, né, a quarta revolução industrial, ele coloca isso, ele crava mais ou menos a data ali do ano de 2010, né, se a gente fosse colocar aqui, né. Então, essa indústria 4.0, aí você tem o que então, né? Você já está trabalhando com cinemas, com cenários mais cibernéticos, né? Você trabalha já com a internet das coisas, né? Você trabalha já com a questão da inteligência artificial, né? A questão das redes também, as redes, próprias redes neurais. Então, o que a gente tem com isso, né, pessoal? A gente tem o cenário da inteligência artificial se encaixando aqui, né? Nesse contexto da indústria 4.0, né? Não apenas a questão da inteligência artificial, mas também a própria cultura make, né, que já é algo agora do século XXI, né. Então, o que a gente tem com isso, né, pessoal? Um novo contexto, né, em que você tem praticamente as máquinas se comunicando, né, sem a necessidade dos seres humanos estarem mediando, né, ou seja, através da internet elas conseguem se comunicar, elas conseguem desenvolver atividades, ou seja, uma série de ações, né, em que não tem mais a necessidade de você ter uma pessoa, né, à frente daquilo ali, né, conduzindo essa atividade, né. Então, isso, você pode ficar se perguntando, meu Deus, e aí, como é que vai ser? Olha, eu gosto sempre de dizer que a ciência, ela sempre evolui, né. A ciência tem uma evolução constante, né. Então, a indústria 4.0, né, como qualquer outra revolução industrial que nós já tivemos, a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial, né, ela traz vantagens e tem também desvantagens, né? Nessa indústria 4.0, eu gosto sempre de dizer, pessoal, que nós vivemos a chamada era do conhecimento, né? Vivemos, então, em um momento, né, essa quarta revolução, essa indústria 4.0, em que nós temos uma caracterização da informação, né? Ela é caracterizada por você ter o que, então? Se você observar as 10 empresas mais valiosas do mundo, ou seja, as 10 marcas mais valiosas do mundo, elas estão diretamente relacionadas com o quê, pessoal? Com informação, né? Você tem um caso aqui, então. Você tem um caso, por exemplo, de uma Alphabet, né, que é dona do Google, da Google, né? Você tem o que, então? Você tem um caso, por exemplo, de uma Amazon. Então, quer dizer, são empresas que elas têm um investimento muito forte, muito pesado, o que, então? Em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, em inovação, né? Então, isso traz como uma consequência natural que, então, né, novas possibilidades, novos cenários. E aí, como eu estava dizendo, né, nós temos uma mudança social, por quê? Porque nós somos, né, é claro que, evidentemente, que num cenário desse de indústria 4.0, muitos postos de trabalho tendem a desaparecer, né? Porque, afinal de contas, atividades que hoje, né, são realizadas por seres humanos, como, por exemplo, a figura do motorista, né? Com a ideia dos carros autônomos, possivelmente isso vai, né, você não vai ter mais a necessidade de um motorista, né? Então, quer dizer, o carro por si só, ele já vai conseguir se auto-guiar, vamos colocar assim, né? E isso já é possível perceber no campo, né? Se você for para a agricultura, né, no campo já é perceptível, né, pessoal, já é perceptível, né, que você já tem grandes implementos, grandes máquinas que elas já fazem todo o traçado do roçado sozinha, né? Tá, então, já é o que então, né? Hoje, né, tem uma certa vez a gente em contato com uma empresa que trabalha com isso, o representante da empresa diz, hoje em dia o motorista ele fica ali na máquina, não é, para fazer o roçado todinho, vamos colocar assim, né? De uma forma que ele faz apenas o que ele diz, né? Abre aspas, o peso na cadeira, para a máquina entender que ali tem uma pessoa, né? Que se por alguma eventualidade ele ia realmente resolver o problema, né? Então, esse o cenário que a gente tem hoje em dia, né? Da mesma forma que nós temos uma série de vantagens, né? Em que você consegue fazer tarefas de forma muito mais rápida, tarefas de forma muito mais ágeis, né? Nós também temos essa desvantagem que a gente tem que colocar, né? Agora você pode estar se perguntando, mas ao mesmo tempo que postos de trabalho desaparecem, novos postos tendem a aparecer, né? Ou seja, novas possibilidades também vão aparecer, né? Então, o Klaus analisa uma coisa muito interessante nessa obra dele, né, que é a quarta revolução industrial. A escala e a amplitude da atual revolução tecnológica irão desdobrar-se em mudanças econômicas, né? Eu falei muito também agora dos cenários sociais, mudanças econômicas, sociais e culturais, né? De proporções tão fenomenais que chega a ser até impossível de prever, né? Nós chegar e prevermos uma situação dessa é um tanto complicado, né?
Tem um dado que é interessante, né, dentro dessa perspectiva que o Klaus Schwab nos traz, né, pessoal, que eu gosto muito de dizer, né, fundado da OCDE, né, acho que se eu não me engano foi agora de 2016, no estudo que eles colocaram, em que eles diziam o seguinte, olha, 2/3 das crianças que hoje estão no jardim da infância vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? Isso é muito interessante nós afirmarmos isso, né, pessoal? Afinal de contas, nós estamos tratando, né, de um contexto, né, de uma realidade, né, que ela é muito nova, né? Para muitos isso aqui é muito novo, né? Especialmente um país como o nosso, né, que é um país que ainda está em desenvolvimento, né? Isso é evidente, especialmente agora, né, com essa questão do processo de vacinação, que boa parte das tecnologias são importadas, não são tecnologias desenvolvidas aqui, a gente precisa importar essas tecnologias, ou seja, esse conhecimento para que nós possamos estar realizando, por exemplo, a questão dos processos de vacinação, né, ou seja, as vacinas, a produção da vacina em si, né? Então, isso mostra, pessoal, o cenário que nós estamos vivenciando atualmente, né? Nós estamos percebendo, né, que é uma mudança de comportamento, né? Por isso que a gente coloca, né, pessoal, essa frase desse autor, do Klaus Schwab, quando ele diz as mudanças econômicas, né? Porque o que acontece? Isso você pode ver o reflexo dentro do mercado financeiro, né? Empresas, especialmente startups, né? Elas, por exemplo, setor bancário, segmento bancário, a gente já percebe, por exemplo, que esses investidores já estão começando a migrar, né, para o que então? Para modelos de negócio mais enxutos, como eles dizem, né? Por exemplo, os grandes bancos, né? A gente está falando, por exemplo, no caso do Brasil, né? Itaú, né? Bradesco, Santander, enfim, Banco do Brasil. Então, os investidores já estão percebendo que essa mudança vai ser necessário passar a investir nesses modelos de negócio que são mais escaláveis, vamos colocar assim, né? Então, isso no cenário econômico, né? Então, quer dizer, empresas, né, que vão conseguir, né, trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial, né, com robótica, né, e assim sucessivamente, né, elas tendem a ter um diferencial competitivo muito maior, muito mais elevado, né, tornando os seus processos, né, mais, digamos assim, mais econômicos, né, mais racionais, por assim dizer, né. Logicamente, você aumenta em termos de eficiência e produtividade muito grande com o meio da inteligência artificial, né. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e culturalmente não é diferente, como, por exemplo, a própria cultura make, né. Hoje em dia, essa questão da cultura make, ou seja, do você fazer, como nós vamos comentar um pouquinho mais daqui a pouco, né, nos traz o que, então, digamos assim, essa junção, né, dessas diversas áreas de conhecimento para você conseguir fazer o que, então, a ideia do faça você mesmo, né. Então, é esse cenário que nós estamos vivendo, né, dessa quarta revolução industrial, dessa, como muito falado, né, como muito já difundida a ideia da indústria 4.0, né. Então, essa inteligência artificial nada mais é do que, então, a capacidade que nós temos de dispositivos eletrônicos funcionar de maneira análoga ao pensamento humano, né. Então, quer dizer, se você vê o caso, ou acho que é o Bradesco, né, que ele chama de Bradesco Inteligência Artificial, que ele chama de BIA, né. Então, o que acontece? Você fala, né, com alguém, você jura que está sendo atendido por um atendente humano. Na verdade, é uma máquina que está conversando com a gente, né, naquele momento, né. Então, perceba que aquele posto de trabalho já não existe mais, né. Por quê? Porque a máquina já está fazendo aquele trabalho, né, que anteriormente era feito, era realizado por quem? Por uma pessoa, né. Então, o que acontece? Aí você gera aquele dilema, né, meio que social, né, e aí essas pessoas vão ter que fazer o quê? Então, tem que realmente, né, passar a investir em novas formas, né, em novas formas de trabalho, aprender desenvolver outras habilidades, né, novos conhecimentos, enfim, né. Por quê? Porque a inteligência artificial já consegue fazer esse trabalho, né, já consegue desenvolver essa capacidade de trabalhar de forma muito parecida com seres humanos, né. Então, nós temos o que, então, dispositivos que são capazes de desempenhar essas atividades sem o quê? Sem a intervenção humana. Ou seja, eles conseguem fazer tudo sozinho. Não há a necessidade, né, pessoal? Não há digamos assim, você não precisa mais, né, daquela dependência de um ser humano, né? E isso mostra, né? Isso vem se mostrando, vem se acelerando de uma forma muito rápida, né? Por quê? Porque você tem novas possibilidades, novos conhecimentos que vão sendo desenvolvidos que proporcionam esta condição, né? Que trazem essa possibilidade de você estar o que então? De você estar, né, desenvolvendo as coisas realmente de forma bem, digamos assim, muito mais rápida, muito mais ágil, né? E de forma até mesmo mais, digamos assim, mais
mais eficiente, né, e com ganhos de produtividade, né, tá? E aqui é interessante, nessa imagem que a gente coloca, né, do Bonovox, né, que ele tem o que então, ele está vestindo uma roupa, né, você vê que é bem estilosa, né, e que é o que a gente chama de short, né, com display interativo, né. Então, o que acontece, né, nós temos cenários hoje, por exemplo, de roupas, né, ou de calçados, né, em que eles se comunicam com a internet, né. Então, quer dizer, através do seu smartphone, você consegue acompanhar, por exemplo, o seu desenvolvimento, né. Nós temos já hoje, por exemplo, o caso digamos assim, de bebês, né, que são acompanhados por máquinas, né, que a máquina já traz toda a informação para os pais, né, de forma a trazer uma tranquilidade muito maior. Então, no caso aqui específico desse modelito, vamos colocar assim, né, desse estilo aí que o Bono traz, né, no YouTube, que foi um evento, né, uma turnê que eles fizeram, que acho que foi o YouTube 360 graus, né, foi um tour que eles realizaram há um tempo atrás, né, antes da pandemia, né, que agora ninguém pode estar fazendo mais eventos dessa natureza. Então, e isso que acontece, ele estava portando uma jaqueta, vamos colocar assim, que tinha cerca de 5.000 LEDs, né, para fazer exatamente esses efeitos aqui bem diferente, vocês conseguem observar na imagem, né? E aí o que acontece? Essas camisetas, essas roupas, né, elas conseguem interagir, né, com o app, né, ou seja, com o aplicativo nos nossos smartphones, né, e aí é gerado, logicamente, algo que realmente interessa a todo mundo hoje em dia, que é a informação, né? E essa informação, ela passa a ser útil, né, para todos aqueles que são realmente para o que você precisar, da pressão arterial, né, dos batimentos cardíacos, né, enfim, e essas informações, obviamente, a empresa, né, a produtora, ela passa a ter, né, que aí, como eu estava dizendo para vocês, né, que a gente vive uma era de informação, né, e essas informações, elas são extremamente valiosas, por exemplo, para quê? Para que você consiga entender o comportamento do consumidor. Porque se você consegue entender o comportamento do consumidor, melhores decisões são tomadas, né, por parte de empresas, né, e, logicamente, novas tecnologias tendem a surgir nesse sentido, né. Então, é uma aplicação que a gente tem da própria inteligência artificial nesse sentido, né, em que nós temos ela, digamos assim, meio que conectando tudo, que é o que a gente coloca nessa figura, nessa imagem que vocês veem aí agora, né, você tem o que então? Você tem uma junção, né, em que você traz todas essas digamos assim, todas essas, digamos assim, tudo de uma forma mais conectado, né, vamos colocar assim, acho que isso seria mais interessante colocar para vocês, né, você tem um cenário que ele é muito mais conectado, de forma, né, a gerar informações úteis, né, de forma mais prática, né, e para o que então? Para que você consiga realmente aperfeiçoar os processos, né. Então, acho que essa é digamos assim, talvez seja o grande benefício que a gente tenha com a inteligência artificial, né, a capacidade de você processar um monte de coisa ao mesmo tempo, né, os Big Data é um exemplo disso, né, tá, e digamos assim, e substitui, né, logicamente, aquele trabalho mais braçal. O que eu chamo a atenção, né, que eu gosto sempre de chamar a atenção quando a gente está falando de inteligência artificial, né, é que tem um ponto que eu acho que é muito legal, né, conhecimento que a gente percebe que as máquinas já conseguem reproduzir, vamos colocar assim, né. Tem até uma discussão que a gente teve um tempo atrás em um grupo, né, de pesquisadores, né, que era exatamente o que então, quem que seria o titular, ou seja, quem que seria o inventor, né, no caso de uma máquina, ou seja, de uma inteligência artificial que tenha criado uma nova tecnologia. Pois é, já há discussões nesse sentido, especificamente no campo jurídico, né, de quem que seria o inventor, né? Seria o proprietário da máquina ou seria a própria máquina, né, a própria inteligência artificial, né? Porque nós já temos situações, né, dessa natureza, né? Então, pessoal, é aí onde nós temos, né, essa evolução. Você fazer algum prognóstico, né, para os próximos anos, né, como o Klaus Schwab já traz, é um tanto complicado, né? Eu diria que são meros achismos. A tendência, eu gosto sempre de dizer que a tendência que nós podemos observar aqui isso vai ser um crescimento muito constante, né? Isso é fato, né? Não tem como voltar atrás, né? Nós vamos ter realmente cada vez, né? Por exemplo, no caso de veículos, né? Eu gosto sempre de dizer hoje em dia que hoje nós temos veículos, ou seja, automóveis, carros de uma forma geral, por exemplo, né? Eu gosto sempre de dizer que os carros são hoje software sobre rodas, né? Porque se você observar, né, você tem a possibilidade de este carro conseguir andar, abre aspas, praticamente sozinho, né? E dentro dessa possibilidade você traz um novo contexto, né? Você tem uma nova possibilidade, né? Novos cenários acontecem. Então, como por exemplo,
No caso desse, em que você vai fazer a questão do seguro do carro, né? O seguro do carro tende a ficar mais barato, né? Por quê? Porque aquela informação que você é um bom motorista, né? Que você realmente dirige de forma mais prudente, que seu veículo não fica estacionado em qualquer lugar, né? Fica só dentro de casa ou estacionamentos, né, fechados, ou seja, você não anda por áreas, né, que tem muito risco, né, de assaltos, por exemplo, que os índices de violência são baixos, é natural que o preço do teu seguro baixe, né, no caso do seguro automotivo, né. Isso por quê, pessoal? Porque é uma informação que é gerada, né, por essa inteligência artificial que gera, que faz com que as seguradoras possam ofertar uma nova forma, um preço mais interessante para efeito né, de seguro, né, para os consumidores, vamos colocar assim. Então, são situações que a gente tem aí aplicação, né, da inteligência artificial, né. Dentro desse contexto, né, gente, do indústria 4.0, aí a gente tem a cultura maker, né, porque essa cultura maker, né, ela, digamos assim, eu gosto muito de dizer que a cultura maker, ela é mais a ideia do mão na massa mesmo, né, ou seja, mãos à obra, né, é o aprender fazendo, né, eu acho que isso é interessante, né, é a ideia do faça você mesmo, e isso, logicamente, sempre com quem estão com soluções criativas personalizadas, que você pode estar desenvolvendo, né. Então, a cultura maker, ela vem ganhando muito espaço, especialmente agora no século XXI, né? No século XXI a gente percebe que há uma grande interferência, né? A gente percebe que vem aumentando significativamente, né, essa questão da cultura maker, um espaço em que as pessoas possam, né? A gente vai já falar um pouquinho de laboratórios maker, né? Um espaço que as pessoas possam estar interagindo, que elas possam trocar experiências, né? Que elas possam estar vivenciando essas situações. Então, essa é a ideia da cultura maker, né? Do aprender fazendo, né? Aí você pode estar se perguntando, mas, Thiago, então, você quer dizer com isso que aulas teóricas, por exemplo, né, não vão ter mais sentido? Não, nós não estamos dizendo isso, né? Nós estamos dizendo que a cultura maker, né, ela traz o pressuposto do mão na massa, né, do aprender fazendo, né? Não que o mundo teórico, ou seja, não que aulas teóricas, por exemplo, no caso da educação, elas são desprezadas, muito pelo contrário, né? Afinal de contas, para você realmente, às vezes, estar ali colocando a mão na massa, tem que trazer alguma teoria, né? Para que você realmente possa estar aplicando, de repente, testando, ou até mesmo desenvolvendo novas formas, né? Então, isso aqui que a gente está querendo colocar são situações, por exemplo, aquela pessoa que sabe fazer uma receita, né? Uma receita diferente, que faz tem um sabor diferenciado, aquilo ali já pode estar gerando aqui, então, você já pode estar pedindo uma patente de invenção, para você proteger aquele seu invento, né? E aquilo ali já pode estar virando um negócio mais à frente, né? Que você pode explorar aquela tecnologia, ou seja, aquele conhecimento que você desenvolveu dentro de casa, às vezes na cozinha da sua casa mesmo, pessoal, tá? Às vezes na cozinha da sua casa você está fazendo isso, né? E aí o que acontece? Você pode aproveitar e explorar isso, né? Tá? Então, essa é a ideia, né? Que é o que a gente coloca nessa figura, né? A ideia é exatamente essa, que você consiga realmente botar a mão na massa mesmo, você ir lá fazendo, testando, né, acertando, errando, porque você vai errar, né? Quando a gente está fazendo esse tipo, né, de colocando a mão na massa mesmo, né? É natural que é perfeitamente cabível, né, o erro, né? É verdade, até porque você está testando, você está fazendo, né? Isso é muito interessante quando você vai fazer o caso, por exemplo, de um bolo, né? Às vezes você vai fazer um bolo, a primeira vez que você faz, não fica lá essas coisas todas, né? Mas você faz, aí o que acontece? Você vai ver os erros e os acertos e você vai aprimorando, até chegar no ponto de dizer assim, não, aqui é o ponto ótimo do meu bolo, né? Isso aqui realmente é onde eu consigo a perfeição, vamos colocar assim, né? Se isso realmente for possível, né? Então, o que você tem com isso, né? Isso é um reflexo, pessoal, da cultura maker, né? É de você fazer mesmo, né? De você realmente... A ideia é mais ou menos como a gente tinha, acho que lá nos Estados Unidos é super comum a galera ter a ideia da garagem, né? Você vai para lá e faz o que então? E pega, né? Você vai lá e vai fazendo até chegar, né? Desenvolver alguma coisa que realmente seja viável, que seja interessante, né? Então, dentro dessa perspectiva da cultura maker, né, aí existem alguns valores que são muito importantes, né, que são muito trabalhados, né? Primeiro é a criatividade, né? Deixa a criatividade voar, deixa a criatividade aí solta, né? Eu acho que é isso que é muito pregado, que é muito trabalhado, a ideia da criatividade, né? Ela realmente é muito valorizada pela cultura maker, né? Outro aspecto importante é a ideia do trabalho colaborativo, né? Em ambientes maker, né? Geralmente são espaços abertos, né? Em que as pessoas estão interagindo, estão trocando experiência. Então, ali você tem, digamos assim, a galera de todas as áreas de conhecimento, todas as áreas de saber, as pessoas vão realmente promovendo essa interação, né?
E aí, o que acontece? Você consegue realmente desenvolver algo mais colaborativo, né? E aí as ideias começam a fluir, né? Os problemas aparecem, a galera já traz soluções realmente para poder aprimorar, né? Ou quem sabe criar alguma coisa nova, resolver algum problema, né? Que foi percebido, né? Então, essa é a ideia, né? A ideia de que, então, de você, digamos assim, juntar, né? A criatividade com a questão da colaboração, né? Outro ponto também que é muito trabalhado é a ideia da escalabilidade. Por quê? Porque se você consegue colaborativamente, de forma criativa, desenvolver alguma coisa, né, aquilo ali já pode estar gerando uma startup, não é verdade? E essa startup que ela é criada, ela vai fazer o que então? Você tem condições, né, de economicamente desenvolver alguma coisa, né? Então, essa é a ideia, né, pessoal? A ideia do que então? Da escalabilidade, você escalar aquilo ali como realmente um negócio grande. E, obviamente, né, pessoal, né, hoje, né, século XXI, né, 2021, até mesmo observando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU realmente traz, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje em dia se fala muito a questão da sustentabilidade, né? E um dos aspectos, né, que é muito trabalhado na cultura make é a sustentabilidade, porque você faz as coisas sob demanda, né? Aquela ideia, aquele conceito, né, do chamado just in time, né? Ou seja, você não vai estar fazendo naquele processo fabril que você produz para vender, né? Que o MRP antigamente trazia, né? Hoje em dia, não. A cultura maker ele trabalha na ideia do just in time. Você vai fazer sob demanda, né? Então, com isso, você tem o que, então? Você diminui, né? Como é que eu posso colocar? Você diminui o uso, né? Você não vai ter tanto lixo gerado, vamos colocar dessa maneira, que seria mais ou menos assim, né? Então, você tem o que, então? Um uso mais responsável, né? Dos materiais, dos insumos, né? Que são utilizados, como também o que, então, né? Você pode estar reutilizando recursos que você realmente tinha ali, né? Então, o que acontece? Alguns resíduos, né, de uma eventual produção que você teve naquele momento, ela pode estar sendo reutilizada, né, com esse propósito, né, tá bom? Então, é isso que é muito legal de chamar a atenção de vocês, né? E aqui nessa figura a gente coloca mais ou menos isso, né? Se vocês observarem, né, você tem aqui, então, um conjunto de mesa e cadeiras, né, que foi feito a partir de pneus. Olha só, o que era lixo, né, através da arte, né, eu acredito que muitos aqui já devem ter observado. Isso aqui é um exemplo clássico, pessoal, da cultura make, né? Em que você reaproveita, né? Percebam que aqui a gente tem todos esses critérios que a gente está colocando para vocês, né? Você tem a questão da criatividade, né? Em que você está utilizando pneus que antes seriam descartados, ou seja, a sustentabilidade também, né? Isso aqui, geralmente, você, às vezes, sozinho você não consegue fazer, precisa ter mais alguém, né? Alguém possa estar te ajudando, né? De repente, um design para fazer uma coisa bem bacana, bem bonita, né? E aí você já tem a questão do trabalho colaborativo, né? E, evidentemente, esse tipo de negócio, ele pode escalar, né? Você pode estar fazendo aí, vendendo bastante, né? Quem sabe virando um negócio, né? Então, é mais ou menos o exemplo que a gente tem, que é muito comum hoje em dia, né? Da questão da cultura maker, né? Em que você consegue estar utilizando, né, uma série, né, de insumos, né, que antes virava lixo, né? E agora vira realmente algo, né, muito, muito legal, né? Bom, aqui no IFP, né, essa questão da inteligência artificial dentro da cultura maker, né, nós tivemos no ano de 2020, né, um edital, né, de seleção para projetos de inovação, né, 3 campos do IFP foram selecionados, né, que é o campus Teresina Zona Sul é um deles, o campus Paulistano e o campus São João do Piauí, né. O que acontece, Thiago? Então, como é que funciona isso aí, né? Na verdade, são laboratórios, né, maker, que vão ser implementados nesses 3 campos, né? Esses laboratórios vão funcionar, digamos assim, pelo menos 2 turnos, né, nos campos, e a ideia é que eles sejam realmente abertos, não apenas para a comunidade do campus, ou seja, para alunos, né, para os professores, para os técnicos administrativos, ou seja, a comunidade interna, mas também para a comunidade externa, que realmente precisa utilizar aquele laboratório, né? Tá bom? E nesse momento nós estamos em uma fase, né, de aquisição dos itens, né, os itens já estão sendo realmente providenciados, né, e aí a ideia é que esse laboratório ele esteja, acredito eu, que quando passar essa confusão toda da pandemia, né, que nós estamos um tanto isolados, vamos dizer assim, né, que nós voltemos, né, para, digamos assim, que quando voltarmos realmente para o presencial, vamos colocar assim, né, começarmos desse cenário mais remoto, esses laboratórios já estejam funcionando, né? E aí, o que acontece? A galera vai ter condições de estar criando aí muita coisa, né? Então, dá para ser desenvolvida uma série, né? Então, quer dizer, uma série de atividades que podem estar sendo desenvolvidas, né? Então, isso é uma possibilidade muito legal, é uma novidade muito bacana,
que a nossa instituição, com laboratórios Maker, eu tenho certeza que em breve nós estaremos também com novos laboratórios, se tudo der certo, em todos os campos. Acho que a ideia é mais ou menos essa, que a gente possa estar promovendo isso nos próximos, né, nos próximos anos, né, por IFT, laboratórios Maker, né, em todos os campos da instituição, né. Aqui, pessoal, trazendo para vocês, né, um exemplo, né, que é perfeitamente possível, né, ser feito dentro de um laboratório Maker, né, que é quando você tem essa que a gente chama de SmartBot, né, que é uma, digamos assim, um robô de inteligência artificial feito a partir de papelão. Exatamente, papelão. Você pode estar se perguntando, papelão? Sim, papelão, né? Então, a partir do papelão, né, foi criado, né, o SmartBot, né, pelo Rosatico, né, e aí o que acontece? Você percebe, né, que ele vai seguir os comandos que são, como vocês estão vendo aqui nessa figura, né, a partir, digamos assim, do teu smartphone, você consegue estar guiando ele, né. Então, pessoal, é algo que é perfeitamente possível de ser feito dentro de um laboratório Maker, né, tá, que eu acredito que qualquer um pode estar fazendo, pode estar realizando, né. Então, não precisa realmente ser alguém, mas é um gênio quem fez isso. Não, pessoal, uma pessoa como qualquer um de nós aqui, né. Basta que realmente você se dedique, você pesquise, estude um pouquinho, né, se junta com a galera que realmente, né, pode ajudar nesse sentido, e dá para fazer um monte de coisas, como, por exemplo, um smartboard desse aqui, né? Então, não é algo inalcançável, não é algo impossível de ser feito, pessoal, né? Perceba que a inteligência artificial é perfeitamente cabível, é perfeitamente possível de ser realizada dentro dessa cultura maker, né? Tá? Olha como a gente está colocando esse exemplo. Do papelão você consegue fazer, né, um equipamento bem interessante que está aí, vai seguir todos os seus comandos, né? De repente é um brinquedo para uma criança, né, por exemplo, né? Então, e ainda digo mais, né, pessoal? Isso estimula muito a criatividade, né? Estimula muito as pessoas a estarem desenvolvendo, a estar criando, não é verdade? Aqui, pessoal, eu estou querendo trazer para vocês então, uma oportunidade para quem tiver realmente interesse, né? Um desafio de inovação aberta, né? Que é o chamado MOV Teresina, né? Esse edital está aberto até 31 de março, né? Nesse site aqui do Observatório do Transporte Teresina, né? Vocês podem dar uma olhada depois lá no edital para verificar. A gente já divulgou também nas nossas redes sociais aqui no IFE, né? Para quem realmente tiver interesse, dá uma olhada, tem oportunidade, tem grana, né, para as equipes, né, com financiamento das melhores soluções, né. Outro detalhe interessante, ele é totalmente remoto, né, para aqueles que realmente tiverem interesse, né, alguma coisa aí, para tentar resolver o problema ou trazer sugestões de melhorias para o transporte público de Teresina. Então, aproveite, né, monta aí seu time, né, dá uma olhada no edital, né, para que você, de repente, possa estar sendo beneficiado, tá bom? Então, aqui eu agradeço, né, a oportunidade, deixo aí, né, o nosso portal, né, a página do IFE, estou colocando também aqui o endereço da Vitritec, né, que é a vitrine tecnológica do IFE, né. A nossa vitrine tecnológica, nós apresentamos todas as nossas soluções tecnológicas, né, nós trazemos todas as nossas tecnologias que já estão protegidas, como marcas, patentes, mas também todos os cursos separados por campos, né. Temos também o contexto, né, digamos assim, dos nossos grupos de pesquisa também estão lá presentes, enfim, né, então dá uma olhadinha lá depois, acho que vale a pena, né, tem muita coisa bacana, muita coisa legal lá na vitrine eletrônica do IFE, né. Qualquer coisa também tem o nosso e-mail, o nit@ife.edu.br, né, e aí, claro, nós estamos sempre à disposição de toda a comunidade, né, toda a comunidade do IFE, né, como também a toda a sociedade de uma forma geral, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, né, volto a palavra agora aí para o Fanuel, beleza, Fanuel? Tiago, a gente agradece, né? Muito importante falar sobre cultura make e que agora, né, nós aqui do campus Teresina, Zona Sul, conseguimos esse laboratório que também é aberto para a comunidade externa, né? E é muito importante aqui temos participantes de todos os lugares aqui de Teresina, como também de fora de Teresina, e que sintam-se convidados quando esse laboratório estiver funcionando para colocar essa ideia em prática, né? Ir lá e fazer o que realmente essa cultura make quer que a gente execute nesses laboratórios. Agora aqui eu vou colocar uns comentários, né? A gente ver que a professora Mariana colocou que a cultura make é espetacular, aprender fazendo é muito top. Outro comentário aqui a respeito da palestra, professora
Edna falou, como professora dos cursos de moda e vestuário, já estou ansiosa pelo laboratório Make no IFP Campus Teresina Zona Sul. Tiago, agora eu vou ser bem direto. Como que tu vê esse desenvolvimento na cultura make utilizando essa área de laboratório, como a professora falou, de moda e vestuário? Né? Como é que pode ser visto isso dentro desse laboratório? É bem interessante, não é, a sua pergunta, né, Fanuel? É interessante quando você coloca isso, porque, olha só, né, veja o exemplo que nós estávamos colocando, né? A galera da área de moda, né, vestuário, né, pode estar trabalhando perfeitamente com o pessoal da área de informática, né? Afinal, por exemplo, né, especificamente no campus Teresina Zona Sul, né, eu tenho a graduação, né, a licenciatura em informática, né? Então, quer dizer, você pode, de repente, estar desenvolvendo uma roupa, né, moda atrelada, né, à internet, né, com o uso de inteligência artificial, né? Então, quer dizer, isso, aí você vai dizer assim, nossa, isso dá para fazer no laboratório Make? Dá sim, né? Perfeitamente possível de ser feito, né? Então, você pode, por exemplo, juntar o pessoal da área de alimentos, né, com o pessoal da área de repente de moda, né, de repente desenvolver alguma coisa relacionada a isso, o pessoal da área de engenharia civil, né, acho que no campo específico, no campus Zona Sul vocês também têm isso, como também juntar forças, por exemplo, o próprio campus central, né, que tem muita tecnologia já sendo desenvolvida também, né, na área de robótica, né, na área de inteligência artificial também. Então, quer dizer, pode estar utilizando perfeitamente e trabalhando para desenvolver novas tecnologias, né? Então, o que acontece? O que eu vejo, né, Fanuel e demais colegas, né, é que o laboratório, ele traz uma nova possibilidade, né, para a comunidade, né, para os professores, para os alunos, né, para os técnicos administrativos, enfim, para todo mundo, né, para todo mundo que realmente se interessa por isso. É uma nova possibilidade, um novo cenário em que as pessoas vão ter, digamos assim, impressoras 3D para poder utilizarem, por exemplo, entendeu? Em que você pode estar atrelando, por exemplo, como nós dissemos, né, uma camisa que, por exemplo, pode estar acompanhando os batimentos cardíacos da pessoa, e isso pode estar sendo acompanhado através de sensores, por exemplo, né, através do smartphone. Isso dá para ser feito tranquilamente, né? Então, eu gosto sempre de dizer, né, Fanuel, o céu é o limite, né? O céu realmente é o limite, né? E dá para fazer realmente muita coisa, né? Então, eu acho que realmente é uma possibilidade muito legal, né? Tem muita coisa que pode ser feita, e eu gosto sempre de dizer, não é, pessoal? O céu é o limite, ou melhor, a cabeça da gente seria realmente o limite. E outra área também que a gente tem presente no IF, tanto no Central como no Zona Sul, é a parte de alimentos. Como você também pode comentar a respeito disso, tanto a questão de produção, como a questão de análise, que esse laboratório pode influenciar ou ajudar a gente nessa área de alimentos. Olha, tem um ponto que na área de alimentos, na área de gastronomia, não é, como você mesmo citou, outra expertise que tanto o Campo Central como o Campo Zona Sul tem, né? Você tem condições, dentro deste laboratório, né, desenvolver novas competências, né? Tá? Ou seja, como nós temos capacidades, né, de desenvolvimento, né, de alimentos, né, de novos, aliando, por exemplo, a questão da cozinha, né, juntamente com um laboratório desse, você tem condições de estar desenvolvendo novos produtos, né, ou seja, novas possibilidades podem estar sendo criadas, né, afinal de contas, né, digamos assim, esses alimentos, ou seja, a gastronomia, né, ela envolve muita arte, né, eu gosto muito de dizer isso, né, a gastronomia envolve arte, né, ela envolve criatividade, né, todos aqueles aspectos que a gente estava colocando, né, pessoal, se você observar, né, um trabalho, de certa forma, também, ele pode ser feito individual, mas também ele pode estar sendo feito de forma colaborativa, né, e laboratórios meio que eles proporcionam isso também, né? Porque afinal de contas você pode estar utilizando essa infraestrutura que já vai estar sendo montada, né, para realmente esse desenvolvimento, né? Não apenas na área de gastronomia, não é, Fanuel? Mas também, por exemplo, na área de construção civil, né? Você tem o caso do curso de engenharia, né? De repente você pode estar aliando, por exemplo, com o próprio Campo Central, que já tem mestrado também na área de engenharia de materiais, você pode estar desenvolvendo novos compostos, né? Novos componentes, né? Menos degradáveis, ou seja, tipo biodegradáveis mesmo, né?
Então, quer dizer, como eu gosto sempre de dizer, pessoal, cultura make é até difícil a gente conseguir prever as coisas, né? Porque muitas das vezes você consegue tirar meio que, eu gosto sempre de dizer, tirar coelho da cartola, né? Trazendo novas possibilidades, trazendo novos componentes, novos produtos. Eu acho que esse é o grande barato, realmente, que essa cultura maker tem. E ela, aliada à inteligência artificial, traz muitas outras chances, né, de novos produtos, novos componentes, novos negócios, porque pode sim surgir startups, né, por que não dizer? Há sim condições de surgir startups, então eu acho que são novos caminhos que nós poderemos estar trilhando através deste laboratório. Certo, Thiago. Mais uma vez, a gente agradece a questão de questionar comentários e te agradecemos pela explanação da temática e por tudo que irá colaborar com o nosso evento através dessa cultura make. Fala Nós mais é que, alguma coisa? sim, sim, Fanuel. Eu que, mais uma vez, nós é que agradecemos, né? O NIT, né, o nosso núcleo de inovação tecnológica, né, do IFE, atrelado à Pró-Reitoria de Pesquisa, né, e o professor José Luiz, né, o nosso pró-reitor, né, e tanto sempre apoia todas essas ações da inovação no IFE, né. Então, nós ficamos muito contentes, parabenizamos, pela condução do evento, né, realmente muito bacana, né. Então, eu acho que o evento já está sendo um sucesso, né, até mesmo pelo potencial que nós temos, tanto do Campus Teresina Central, tanto do Campus Teresina Zona Sul, né, com pessoas realmente de altíssimo gabarito, nós temos muitos profissionais bons, professores, equipe administrativa, né, então é um time realmente, são times, né, tanto o Campus Central, o Campus Zona Sul também, que são times realmente muito bons, né, muito competentes, né, não só os dois campos, né, que nós citamos, mas acredito que nossa instituição como um todo, né, como também a nossa comunidade dos discentes, ou seja, nossos alunos realmente sempre desenvolvendo novas possibilidades com muito sucesso, né? Então, eu acredito que realmente o evento está sendo um sucesso, né? E parabenizar toda a organização e a administração do evento, tá bom? Muito obrigado, Thiago. Gente, lembrando que mais à tarde teremos, às 14h30, voltamos o início da nossa turma às palestras, e a nossa primeira palestra será OK Google, explorando assistente de interação por voz e inteligência artificial em sala de línguas, com a professora doutora Giselda Costa. Aguardamos todos vocês a partir das 14h30 e abraço e até mais.